ao astro, a luz seria interrompida e seria fácil notar. É o chamado método de trânsito de descoberta de planetas, uma vez que depende da viagem ou trânsito de um planeta em frente a um astro distante. A quantidade de luz bloqueada na passagem revela o tamanho do planeta. Esse método é usado para entender se o planeta é pequeno, como Mercúrio, como a Terra, ou se é imenso, gigantesco como Júpiter. Usamos também seu período orbital e temperatura para descobrir se está em uma zona habitável. Período orbital é o tempo que um planeta leva para dar a volta em seu astro. O planeta daria a volta e voltaria de novo um ano depois para dar outra volta. Combinando o período orbital com o tipo e tamanho do astro, o resultado indica se o planeta encontrado provavelmente está em uma zona habitável. O método de trânsito funciona se o observador, ou seja, o telescópio, estiver no mesmo plano que o astro e seus planetas. Mas se estiver acima ou abaixo do sistema, outra técnica pode ser utilizada, a velocidade radial. Tal método depende de observações cuidadosas de uma estrela distante para verificar se há atração gravitacional de um lado para o outro de um exoplaneta não visto. A informação resultante mostra detalhes sobre o exoplaneta que está influenciando a estrela. Equipado com as ferramentas certas, os astrônomos descobrem centenas de planetas, muitos nunca imaginados nos livros de astronomia. Superterras, Júpiteres quentes e até alguns primos próximos do planeta em que vivemos. Na busca por outros planetas terras, entre as bilhões de estrelas do universo, astrônomos descobriram uma relação entre a composição de um astro e a probabilidade de que contenha planetas parecidos com a Terra ou não. As estrelas que contêm elementos pesados, tais como ferro, níquel e silício, possuem esses elementos por uma boa razão. As estrelas formadas por nuvens moleculares deixaram de existir na Via Láctea para que esses astros nascessem. Dessa forma, elas deixaram material placentário ao seu redor, que por fim coagulou e formou os planetas. Então, faz sentido que as estrelas compostas por muitos elementos pesados se transformem em planetas, que também possuem elementos pesados. Os astrônomos chamam a proporção de elementos pesados de uma estrela de metalicidade, o que não significa a existência de metal, necessariamente, na forma convencional. Metal para um astrônomo é qualquer elemento mais pesado que hidrogênio ou hélio. No vocabulário de um astrônomo, lítio é metal, enxofre é metal, cloro é metal e não só elementos tais como ferro, ouro e prata. Um exoplaneta semelhante à Terra não precisa apenas de elementos metais na sua composição. E para estar na zona habitável de um astro, também é preciso ser do tamanho certo para abrigar vida. Quanto a tamanho certo, quer dizer existência de atmosfera, placas tectônicas e vulcões, considerados críticos na manutenção da temperatura do planeta. Para tanto, astrônomos estimam que o menor dos planetas pode ter até 1/3 da massa da Terra. Já um planeta habitável não pode ser 10 vezes maior que a Terra. A existência de exoplanetas passou de teoria à realidade somente na última década. Há pouco menos de 10 anos, não havia nenhum planeta extrasolar conhecido. Os únicos catalogados eram aqueles que orbitam o Sol. Hoje sabemos de planetas que orbitam outros astros. Penso que o mais interessante sobre esses planetas é que alguns deles podem ser habitáveis. E logo existe chance de que tenham formas de vida. Das centenas de exoplanetas descobertos, alguns não seguem a planta original dos planetas do nosso sistema solar. Foram encontrados Júpiteres quentes orbitando próximo ao astro. Como são incrivelmente quentes, sem dúvida se aproximaram do astro migrando para dentro. Às vezes, a formação de um Júpiter quente é a sensação de morte para planetas do mesmo sistema.
E se tivéssemos o azar de ver o nascimento de um Júpiter quente no nosso sistema solar? Ele teria arremessado a Terra para fora da órbita. Para dentro da escuridão gélida do espaço sideral. E a Terra morreria como uma pedra escura e gelada. Mais de 300 exoplanetas foram descobertos e muitos outros são encontrados o tempo todo. Grande parte é composta por gigantescos corpos gasosos que carregam a promessa de um dia ser como o planeta Terra. Na constelação de Pégasus, a 50 anos-luz da Terra, existe um planeta chamado 51 Pégasi b. Trata-se do primeiro planeta descoberto fora do sistema solar. É um gigante gasoso maior que Júpiter, mas que orbita muito perto de seu astro e completa uma volta ao redor dele em apenas 4 dias. O planeta 70 Virginis b fica ainda mais distante que o Pégasi, a 60 anos-luz de nós, e possui massa 7 vezes e meia maior que Júpiter. A princípio, acreditava-se que ficava na zona habitável de seu astro, a chamada zona Goldilocks. Mas cálculos posteriores revelaram uma órbita excêntrica que o levou a orbitar a 47 milhões de quilômetros do seu Sol. Distância incrivelmente pequena e que torna o planeta inabitável. O enorme gigante gasoso 3-4 tem mais de 1,5 vezes o diâmetro de Júpiter, o que o torna o maior exoplaneta encontrado até hoje. O 3-4 fica a 1.400 anos-luz da Terra e, embora fosse maior que Júpiter, possui pouco menos de 3/4 de sua massa. Pertence à classe dos Júpiteres quentes e leva 3 dias e meio para dar a volta ao redor de seu Sol. Os astrônomos ainda não descobriram planetas realmente parecidos com a Terra fora de nosso sistema solar, por não detectarem planetas relativamente pequenos e rochosos como a Terra. Falta tecnologia para chegar aos confins do espaço. Mas já podem comemorar a descoberta das chamadas superterras. Foram registradas descobertas de planetas que podem estar em zonas habitáveis ao redor de outros astros. Um exemplo clássico é o planeta batizado de Gliese 581c. O Gliese 581c localiza-se a cerca de 20 anos-luz e meio da Terra, na constelação de Libra. Possui uma massa 5 vezes maior do que a Terra e esperava-se que fosse o primeiro com características terrestres encontrado na zona habitável de um astro. Mas as expectativas foram frustradas. Os astrônomos fizeram alguns cálculos equivocados. Ao invés de uma superterra, o planeta era um supervênus. O Gliese 581c é parecido com Vênus, com temperaturas que alcançam 600 graus centígrados, mas com massa muito maior que seu primo. Outro parente vive um pouco mais longe e é menos quente. Chama-se Gliese 581d. O Gliese 581d está na ponta extrema da zona habitável, onde faz muito frio. À primeira vista, parece um local um pouco frio demais, mas qualquer planeta com gases de efeito estufa suficientes tem potencial para aumentar sua temperatura média. Outra promessa de planeta semelhante à Terra é o HD 69830d, um corpo colossal 17 vezes maior do que a Terra. E fica a cerca de 42 anos-luz do nosso sistema solar na constelação de Pups. O HD 69830d é um provável planeta que pode desenvolver vida porque tem a temperatura aproximada para teto. A temperatura do planeta fica entre aquela de Vênus e a da Terra. E sua órbita é circular, o que significa que não vai se aproximar do astro que orbita e torrar. Possui água em estado líquido e, embora a massa não fosse tão grande, é cerca de 17 vezes maior que a Terra. Mas pode tanto ser uma esfera sólida de rocha ou uma esfera gasosa, como Netuno, do nosso sistema solar.
Com as futuras missões da NASA, espera-se que os astrônomos esbocem um espectro que forneça mais informações